voltando a essa parte do mito da caverna e de Matrix, por exemplo, né? Lá o Neo é tirado da caverna pelo Morfeu e ele vê uma realidade totalmente diferente, que a realidade que ele estava até então, que para ele era tão real quanto eu segurando este copo, era uma ilusão. Uma ilusão feita por outras pessoas que, na verdade, pessoas não, máquinas, né? Que faziam uso do ser humano para gerar energia. E eu até comentei aqui no meio do podcast, mais ou menos, né? Aquela ideia da física quântica, que, poxa, você pode ter infinitas trajetórias e quando o observador, tem o efeito do observador, quando ele olha para alguma coisa, aquilo tem que escolher uma trajetória específica. Como aquele gato de Schrödinger lá, que você bota na caixa, ele pode estar vivo, morto, e só quando o observador vai lá e tira que a gente vai ver o que vai ter de fato acontecido. E aí outro dia eu vi um programador falando sobre a física quântica e o mundo das simulações virtuais. Porque ele fala, tem um jogo, você está observando essa parte, isso acontece. À medida que você, como observador, vai olhando outras partes, eles vão renderizando o restante do jogo e vão escolhendo o que tem que acontecer naqueles cantos. Ele falou, a física quântica é muito parecida. Você tem infinitas possibilidades até que alguém olha. Aí o universo é obrigado a escolher uma. Ele falou, cara, igual a uma simulação. E vem o questionamento, até daquela hipótese da simulação. Se a gente pega as ideias do Descartes, ele falava, poxa, como é que eu sei que essa realidade aqui é real mesmo? Como é que eu sei que não há um gênio do mal me manipulando e que isso aqui tudo é uma invenção? E quando eu boto água na boca é porque ele me faz sentir que tem água na boca, sendo que não existe de fato. Quando eu boto alimento, a mesma coisa. Aí o Descartes ele chegou àquela máxima do penso, logo existo. Só que eu acho que isso é insuficiente. Porque talvez a gente pensa, mas não existe aqui nesse plano. Isso aqui é uma ilusão. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a nossa realidade pode ser uma ilusão? Essa é uma questão que Kant voltou a abordar, Schopenhauer voltou a abordar, né? Que é tal história do mundo ser ilusório. Schopenhauer ele tinha um entendimento que, segundo o meu critério da visão oriental, está um pouco equivocado. Porque a visão oriental dizia assim, que nós vivemos um mundo de ilusões. A Índia fala de Maya, que é o mundo das ilusões. Mas diz que nós nos iludimos porque selecionamos, como eu falava ainda há pouco, os aspectos da realidade que nos favorecem. Lembra da música do Caetano? Narciso acha feio o que não é espelho. Mas não porque as coisas não existam em si. Então a gente se ilude no mundo real, nessa sua visão. A gente se ilude porque queremos, simplesmente damos um foco àquilo que atende ao nosso interesse pessoal. Agora, imaginar que se a humanidade não existisse, nada existiria, eu acho um pouco pretensioso demais para a humanidade. Acho um pouco pretensioso demais. Não existiu, não foi criada a humanidade, o universo não existe. Os seres também têm, vários outros seres têm um certo grau de consciência e evolução também. O mundo vegetal tem um grau de consciência, o mundo animal tem um grau de consciência. Essa consciência também está em evolução. Considerar que a humanidade cria o mundo, que só existe a humanidade com aquele... Como é o nome daquele óculos virtual que cria a realidade? Sei lá, sabe o nome disso? Rift? Bom, enfim, algo parecido com isso, um óculos virtual. Ou seja, o que existe no universo é um monte de seres humanos usando aquele óculos. Eu acho um pouco de pretensão demais. Eu acredito que as coisas existem em si, independente da opinião da humanidade. Se você fosse fazer uma pesquisa de opinião pública, Ibope medieval, e perguntasse para as pessoas qual é a forma da Terra, a maioria das pessoas ia te dizer que era plana e que lá na beirada tinha um dragão de boca aberta esperando os incautos. Você acha que a Terra deixou de ser geóide por causa disso? Ela está aí para a opinião da humanidade? As coisas são o que a gente pode alcançar é vê-las ou não, conforme o nosso nível de consciência. Quando abandonamos um pouco esse filtro do interesse pessoal, começamos a ver as coisas como elas são. Agora, que elas não existam porque nós não vimos, eu duvido muito disso. Eu acredito nisso que você falou, há uma renderização e um elemento em destaque, que é aquele onde você está focando. Mas se a minha consciência fosse ampla de tal maneira que eu pudesse focar em todas as coisas simultaneamente, que é uma das práticas que se faz dentro de meditação, por exemplo, no Oriente, que é a atenção, o foco da atenção aberta, conseguindo prestar atenção em todos os detalhes, você talvez não tivesse como ter essa renderização. Eu, às vezes, converso com alunos meus e pego eles de surpresa e digo, você trabalha quanto tempo no mesmo lugar? Ah, sei lá, trabalha 10 anos. Descreve o teto da sala onde você trabalha. Não sabe. Não sabe dizer. Não sabe dizer. Se a gente fica focado em coisinhas, aí tem esse efeito renderização, esse efeito de pano de fundo. Né? Mas não porque as coisas não existam, mas porque o meu foco está muito fechado. Nesse momento, todo mundo tentando lembrar dos tetos da casa.
Eu lembro daquelas... Não sei se isso é bom. E aproveitando o seu conhecimento sobre diversos filósofos, Lúcia, e sobre vida fora da Terra, tem alguém que tinha alguma ideia interessante sobre isso? Eles negavam, deixavam aberta a possibilidade? Porque essa é uma discussão que ela voltou assim, à mídia, porque há pouquíssimo tempo, numa audiência do Congresso americano, teve um trabalhador do governo que ele falou, não, a gente tem espaçonave, tem restos de corpos, né? Tava falando sobre isso. E essa é uma discussão que ela sempre acontece mais ou menos da seguinte maneira. Você tem um pessoal que é totalmente cético sobre isso, e que se você fala que não há possibilidade, te tratam igual um burro. Fala, como assim? É uma possibilidade? Então cadê, né? Paradoxo de Fermi. Porque se tem assim, pode ter um monte de vida lá fora, por que nunca apareceu pra gente? Vejo, logo existe. Pois é. E aí a analogia que eu uso pra isso é de, por exemplo, uma criança pequena perguntar pra um pai na praia, há vida no mar? Aí o pai vai e fala, vamos ali no mar comigo. Pega um baldinho da criança, pega água assim, na praia e fala, tem vida aqui dentro? Até tem micro-organismo, mas quando a criança olha, fala, não. Daí ele falou, pois é, se não tem vida aqui dentro, não tem toda essa extensão do mar aqui. É mais ou menos o que a gente faz com o universo. A gente olha, não tem vida aqui na Via Láctea. A Via Láctea é muito grande, né? No nosso sistema solar. Então, se não tem vida aqui, não deve ter em outros cantos, porque afinal de contas é muito difícil da vida surgir, ainda mais uma vida inteligente depois. Os filósofos pensavam sobre isso, tinham esses questionamentos, porque se você volta para os pré-socráticos, lá no livro Cosmos, né, do Carl Sagan, ele fala, poxa, os caras estavam calculando a altura de montanha. Tinha se eu não me engano, era o Anaximandro, que falava que o Sol e a Lua deviam ser maiores do que o Peloponeso, que é a península da Grécia. Aí o pessoal falava pra ele, que exagerado. E o cara fazendo isso há 600 anos de Cristo, pô. Na verdade, o que você está falando é o sofisma, falácia da generalização, né? Você pega uma amostragem pequenininha, o que é aqui é em todos os lugares. Perdão. Eu não conheço dentro do mundo clássico considerações sobre isso, mas conheço de um filósofo que viveu aí no século XVI para XVII, que é Giordano Bruno. Você sabe que Giordano Bruno, uma das razões que ele foi para a fogueira foi exatamente essa. Ele é queimado em 1600 porque ele acreditava que existiam inúmeros outros mundos, que o Sol não era centro do sistema, como dizia Galileu, mas que existiam inúmeros outros mundos, provavelmente habitados como a Terra. Por uma questão de lógica, se você considera a infinitude do universo observável, a probabilidade de que haja dentro dessa infinitude de galáxias, de sistemas estelares, um planeta com vida é muito grande. Por um sistema de probabilidade, eu acredito. Agora, que se já observamos ou não isso, aí é discutível. Perdão. É discutível se nós já chegamos a ver se o que esse militar falou é real ou não. Eu acredito, talvez até esteja mal fundamentada, mas eu acredito que existe uma boa dose de fantasia no meio de todas essas visões que são propaladas por aí. Tendo a acreditar nisso, tá? Mas acredito que como possibilidade existe.